Henker que vive duas vezes. Capítulo 605. Doença do demônio celestial, 5. Que monstro horrível. A reação do rei Marcial depois de ver Facelis foi direta. Como tantas almas poderiam ser reunidas em um único corpo? Foi uma visão ridícula. Ouvi dizer que você causou alguns problemas e me perguntei como você fez isso. O rei Marcial cruzou os braços e zombou. Já era de manhã cedo quando soube que havia um invasor na aldeia. No início, ele se perguntou que tipo de maluco estava causando problemas antes mesmo do sol nascer. Mas agora, ele estava feliz por ter a chance de se divertir pela primeira vez em muito tempo. A tribo de um chifre governou como a raça mais forte da torre por muito tempo, e inúmeros clãs e Henkers desafiaram sua posição. Claro, todos eles foram derrotados. Mas até mesmo lutar contra a tribo de um chifre era considerado uma grande honra entre os artistas marciais. Além disso, os convidados da tribo de um chifre eram conhecidos por melhorar significativamente. Por isso a entrada da aldeia estava sempre movimentada. Era tradição que um dos membros da tribo saísse para lidar com os visitantes e aceitar os merecedores, sendo os demais expulsos. Porém, em algum momento, essa tradição começou a desaparecer e desapareceu completamente. Na verdade, isso coincidiu com a época em que o rei Marcial assumiu o poder. Por ter sido considerado o rei mais forte de todos os tempos na história dos reis da tribo de um chifre, a diferença de poder entre ele e seus adversários era muito grande. Não havia como o arrogante rei Marcial ficar satisfeito com qualquer um. Por que você aceitaria aquelas coisas que nem chegam à sola do meu sapato? Se eles não conseguirem me acertar um único ataque, expulse-os. Suas palavras eventualmente se tornaram a razão pela qual a maioria das moscas irritantes foram enxotadas. O número de convidados diminuiu drasticamente e somente aqueles que foram verdadeiramente reconhecidos puderam entrar na aldeia. Com o passar do tempo, quase nenhum convidado chegou. Como resultado, o rei Marcial ficou interessado em saber que um visitante havia chegado. Ele pensou que teria algum entretenimento, mas nunca imaginou que ficaria cara a cara com um monstro como este. Então, você quer que eu devolva sua buzina? O rei Marcial tratou Facelis como um estranho. Ele não tratava mais o ser como seu irmão mais novo ou seu discípulo. Apenas um monstro cheio de rancores. Isso era tudo que Facelis era. Tenho o direito de solicitá-lo, não tenho? Na época em que Xiongvado ainda estava ativo, o deus da lança desistiu de seu chifre em troca da ajuda da tribo de um chifre contra o dragão vermelho. Para os membros da tribo, desistir de seu chifre significava desistir de sua identidade como membro da tribo de um chifre. Porque isso significava que você abriria mão de toda a autoridade e responsabilidade como membro da tribo, era considerado uma humilhação. Mas Facelis agora estava pedindo de volta descaradamente. O pedido foi tão surpreendente que nem sequer foi engraçado para a tribo de um chifre. Solicitar? Como? Você não cumpriu sua parte no trato. Solicitei que a tribo de um chifre participasse como aliada e você prometeu fazê-lo. No entanto, vocês terminaram a guerra como espectadores. Fui eu quem derrotou Ismenius no final. Isso é um assunto separado. Você não cumpriu a promessa que fez a Xiongvado. E se eu disser não? Vou fazer um pedido formal aos mais velhos. O pedido estava se tornando mais ridículo. Você acha que os velhotes vão ouvir? Alguns irão. Você já fez acordos com alguns deles. Há alguns que estão insatisfeitos com você. Do lado de fora, a tribo de um chifre parecia um clã forte e estável centrado em torno do rei Marcial. Como todos eram alegres e buscavam apenas um nível mais elevado de artes marciais, parecia que não tinham problemas. No entanto, houve divisões entre a tribo, assim como em qualquer outra sociedade. Foi porque a tribo de um chifre era uma aliança de 50 famílias principais sob seu ancestral comum, Xiaohao Jintian. Recentemente, algumas dessas famílias vinham se sentindo ameaçadas. O ancião-chefe, o rei Marcial e até mesmo Fante e Edora, que estavam crescendo em ritmo acelerado, faziam parte da família Xiongran. O poder da família Xiongran já havia ultrapassado o dos demais, e protestos e reclamações eram inevitáveis. Só que ninguém tocou no assunto porque o rei Marcial ainda estava no poder. Mas era como uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Agora que Facelis estava metendo o nariz no assunto, alguns dos mais velhos que não eram leais à família Xiongran ficaram claramente tentados. O rei Marcial cruzou os braços. Ele ainda estava sorrindo. Ok, tudo bem. E se você recuperar sua buzina, o que você fará depois disso? Tenho certeza de que não é o fim. Eu travarei a guerra. Guerra? Contra quem? Você, é claro. O rei Marcial ficou sem palavras. Devo assumir o trono em que você está sentado. Os olhos do rei Marcial se arregalaram de surpresa e ele logo começou a rir. O que, você, esta posição? Ele continuou a rir. Mas Facelis permaneceu composto. Eu também sou filho do antigo rei. Então minha linhagem é inquestionável. Depois de recuperar minha buzina, terei as qualificações adequadas também. Então, vou desafiá-lo para a posição de líder da tribo. O método para se tornar o rei da tribo de um chifre era simples. Primeiro, você precisava ser membro das famílias que tinham o sangue de Xiaohao Jintian e, segundo, você precisava ser o mais forte de todos eles. Não importa quantos partidos ou apoiadores você teve, no final, a posição do líder da tribo foi decidida por pura força, já que a tribo de um chifre foi o primeiro grupo a criar artes marciais. Um líder de tribo não tinha escolha senão aceitar desafios de seus parentes, desde que não houvesse problemas com sua linhagem.
Foi a primeira regra da sua tribo. Sobrevivência do mais forte. Somente os mais fortes eram valiosos e mereciam levar tudo. Novamente, há muitos idosos que estão insatisfeitos com você. Depois de me tornar rei, não pretendo ter filhos. De qualquer forma, não posso. Isso significava que o rei viria de outra família. Enquanto Facelis prometesse isso, não haveria muita dificuldade para ele retornar como flanque. Os olhos de Facelis brilharam através das bandagens. O que você vai fazer, irmão? A pergunta provocativa fez o rei marcial sorrir. Pode vir. Depois que Facelis fez um pedido oficial aos mais velhos, o rei marcial foi alertado pela voz urgente do médium psíquico. É uma armadilha. Eu sei. O objetivo deles é conseguir uma reunião individual com você. Eles vão tentar assassinar você lá. Obviamente. Você, a voz do médium psíquico ficou afiada. Ela estava sempre composta. Mas como as mesmas adivinhações se repetiram nos últimos dias, ela ficou mais ansiosa à medida que o tempo se aproximava. Por outro lado, o rei marcial ficou indiferente. Como se isso não fosse da sua conta. A voz da minha esposa está tremendo. Já faz um tempo que não é assim. No passado, você costumava fazer isso quando estávamos de mãos dadas. Hoje em dia você ficou tão velho. Ei! O rei marcial foi interrompido no meio da frase. Mas sorriu. Esposa. O quê? Parecia que ela estava tentando reprimir sua raiva porque sua voz estava áspera. Não se preocupe muito. No final, ela explodiu. Seu idiota, como posso não? Eu sou o rei marcial. Eu sou Nayu. O médium psíquico ficou em silêncio. Seu marido sempre foi muito confiante. Esta foi a razão pela qual ela se apaixonou por ele. Mas às vezes ela o desprezava. Ele nunca se importava quando ela se preocupava com ele. Você disse que estou destinado a morrer, certo? O rei marcial podia imaginar claramente o rosto da médium psíquica como se ela estivesse na frente dele. Eu garanto que isso não vai acontecer. Quando Facelis saiu, ele estava sorrindo. Ele sabia que o rei marcial também estava sorrindo? E não foi um sorriso malicioso, mas um sorriso genuíno. Já fazia muito tempo que ele não tinha um desafiante. Depois que a rainha do verão morreu, o rei marcial vivia entediado todos os dias, então esta foi a primeira diversão que ele teve em muito tempo. A única diversão que ele teve foi ouvir as notícias sobre seu discípulo causando problemas em algum lugar. Eu também tenho que quebrar o destino para ser chamado de rei marcial, não é mesmo? Os olhos do rei marcial brilharam enquanto ele sorria maliciosamente. Yon-Wu imediatamente começou a se preparar para criar a foice de acordo com a orientação de Cronos. O que preciso fazer para fortalecer o Vigrid? Primeiro, você precisa reunir materiais. Materiais? Você já tem o conteúdo. Você tem todas as minhas lendas e as fontes estão funcionando mais suavemente do que antes. Então, preciso de um recipiente. Correto. Como ele já tinha tudo, só precisava de minério para forjar o Vigrid. Qual foi o material original que você usou para Vigrid? Quero dizer, Saife. O que mais? Adamante. Eu sabia. Yon-Wu suspirou. Adamante foi o material mais forte e mágico do mundo. Como ele o adquiriu para criar Qini? Ele sabia melhor do que ninguém o quão raro era. É inflexível que você precisa de nova adamantina? Claro, se não é nova, o que mais poderia ser? Cronos falou como se a nova adamantina fosse um mineral comum que fosse facilmente adquirido. Yon-Wu sentiu que o conhecimento, comum, de Cronos estava muito acima do dele. Como ele estava sentado no trono do rei dos deuses Aeras, seus hábitos de consumo eram extravagantes demais para Yon-Wu compreender. De quanto você precisa, em comparação com Qini? Qini, aquela coisa que o Ciclope fez para Hades? Sim. Filho. Yon-Wu esperou. Um elmo feito de uma combinação de outros metais e uma foice criada exclusivamente com esse material. Quanto mais você acha? Yon-Wu não respondeu. 10 vezes. Você precisa de pelo menos isso para tentar mudar o Vigrid. Yon-Wu cobriu o rosto com a mão. Ele precisaria gastar mais do que esperava. Com a mão ainda sobre o rosto, ele se levantou e um portal vermelho apareceu abaixo de seus pés. Onde você está indo? A nova adamantina não cairá simplesmente do céu. Fez por mim. Que tipo de vida esse homem viveu? Isso pode ter acontecido porque havia recursos abundantes durante a sua época, mas não há como a Olympus e eu podermos pagar por isso agora. E inflexível não é um material que você possa obter tão facilmente. Eu ouvi algo sobre isso. Terei que procurar alguém que tenha nova adamantina ou saiba onde posso encontrá-la. Quem é? Murmurando o nome do Gumirro que estava sabe-se lá onde. Yon-Wu entrou no portal. Anastácia. Mestre, não tenho certeza. Mas ela provavelmente está no 11º andar. Ela disse algo de passagem sobre precisar de algo relacionado a sonhos. Mas por que você está? O quê? Dizer isso de novo? Dê desculpe, mas não diga nada sobre como eu ajudei você a encontrá-la. Posso morrer desta vez. Felizmente, após entrar em contato com Victoria, Yon-Wu descobriu onde Anastasia estava. Este é o 11º andar, o portão dos sonhos. O 11º andar estava incrivelmente tranquilo, como sempre. Estava quente, como se sua alma estivesse sendo abraçada, uma sensação que ele não havia sentido antes. As algemas das bestas lendárias aumentam ao sentir a presença de um ser poderoso. As feras demoníacas confirmam a presença de um ser poderoso e se abrigam.
Todas as feras míticas prendem a respiração na sua presença. No entanto, as bestas míticas não puderam dizer a mesma coisa quando Yon-Woo apareceu. As feras míticas eram mais parecidas com espíritos do que com seres físicos. Por serem mais sensíveis, sua intrusão repentina os deixou com medo. Para eles, ele era como um enorme tsunami vindo em sua direção. O que há de errado? Shen, controle-se. E eu acho que meu ovo vai quebrar. Os jogadores que estavam focados no teste do 11º andar ficaram confusos com as reações repentinas de suas feras. Yon-Woo sabia que não era bom para ele ficar neste andar por muito tempo, então planejou sair assim que cuidasse de seus negócios. No entanto, uma mensagem em particular se destacou para ele entre todas as outras. Bestas lendárias, eles não estão todos mortos? An Yeong matou as 4 bestas lendárias durante a guerra de Cheongvado e Dragão Vermelho. Novas bestas lendárias apareceram depois que ele saiu do palco? Ele podia sentir algo de repente vindo em sua direção. O espaço se abriu diretamente na frente dele. Eu estava me perguntando quem era. Você de novo? Anastasia estava olhando irritada para Yon-Woo quando, de repente, Vigrid se transformou em Cronos, que olhou para ela com surpresa. Você não é Popô, o animal de estimação de Rhea? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.